E nós, como igreja, nós com certeza não podemos ignorar os factos que estão a acontecer na Terra. Tudo que está a acontecer socialmente e que nós queremos que Deus é que tem o controle. Deus é que dá a permissão ou não para que algo possa acontecer na Terra. E quando Deus permite algo que vem abalar as estruturas, os sistemas do mundo, com certeza Deus tem uma mensagem para trazer à igreja, ao seu povo. Porque o foco de Deus é o seu povo. É tratar com o seu povo. É chamar o seu povo novamente para a verdade. E nós, quando nós recomeçamos algo, quando nós atualizamos, há uma necessidade de mudança. Há ajustes que vão ser necessários. Há coisas que vão ser necessárias mudar para que agora, no estado atual, possamos funcionar. Então há uma mudança das coisas antigas para as novas. E essa mudança vai exigir, com certeza, da igreja, arrependimento. E o arrependimento é nós olharmos para trás, nós refletirmos sobre as circunstâncias, aquilo que está a acontecer, arrependermos das nossas velhas obras e focarmos no novo de Deus, naquilo que é a nova estação, aquilo que vai iniciar, que Deus está a gerar com tudo isto na Terra e que nós, igreja, precisamos de absorver aquilo que o Espírito Santo traz através das Escrituras para nós. Para nós, então, sermos o povo de Deus, o povo eleito aqui na Terra, que vamos trazer à realidade a palavra de Deus. Então, recomeçar, fazer um reset, ele vai exigir que nós apliquemos aquilo que Deus está a trazer ao nosso coração. E quando o pastor nos está a ensinar como devemos ler a palavra de Deus, é precisamente para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração e nós possamos ter comunhão com o Espírito Santo e saber como fazer, como agir à luz daquilo que a palavra revela. E quem vai dar esse entendimento, essa aplicação da palavra, é o Espírito Santo. Porque nós, se lermos a palavra de Deus, vai ter tanta informação, nós não vamos conseguir aplicar tudo. Nós vamos precisar daquilo que o Espírito Santo faz, que é o conselho do Espírito Santo. O que é que eu faço nesta circunstância? O que é que eu faço nesta situação? Se nós não estivermos a ouvir o Espírito Santo, como vamos aplicar a palavra de Deus? Então há uma necessidade de nós dependermos do Espírito Santo, desenvolvermos essa comunhão com o Espírito Santo, ouvirmos o que Ele está a falar através das Escrituras, para nós podermos aplicar aos nossos dias, aplicarmos àquilo que nós estamos a viver. E eu quero falar, igreja, sobre o dia do Senhor, porque conforme os anos vão passando, a palavra fala do dia do Senhor em que a igreja vai ser arrebatada, vai se encontrar com o Senhor nos ares. Que Jesus vai voltar para se encontrar com a sua igreja. E Deus está a preparar a igreja para esse evento. Deus está a preparar a igreja para esse momento. E o dia do Senhor fala de várias coisas, vários eventos que vão acontecer, mas o evento central, o foco que a igreja precisa de ter e crer é a volta de Jesus. Amém? Amém. Porque a promessa é que Jesus vai voltar para se encontrar com o seu povo. Ele não nos vai deixar ficar órfãos, Ele não nos vai deixar ficar sozinhos. Nós vamos encontrar com o Mestre. Então, irmãos, à medida que esse dia se aproxima, à medida que nós caminhamos para esse dia do Senhor, há uma coisa que vai acontecer na terra, que é que as trevas vão se adensar. Vai haver um aumento de pecado. Porque a Bíblia fala no anticristo que vai gerar deturpação, vai gerar desentendimento, vai gerar confusão e pecado na terra, e então isso vai fazer com que as trevas vão se adensar, a cegueira espiritual,
a confusão na mente das pessoas, também as confusões doutrinárias, porque é o anticristo que se opõe a Cristo, se opõe à sã doutrina, se opõe à revelação do Espírito Santo, que se opõe ao funcionamento do Espírito Santo. E nós, como igreja, temos esse privilégio de termos o Espírito Santo que nos dá entendimento, revelação e força, coragem para nós prosseguirmos a jornada. Então, irmãos, à medida que o dia do Senhor se aproxima, trevas vão se adensar na terra. E isso vai fazer com que o pecado aumente. Amós, capítulo 5, versículo 18, diz assim: para que desejais o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz. O profeta profetizou. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então, estes dois textos e tantos outros que falam sobre o dia do Senhor e que são dias de trevas. E eu quero trazer este entendimento à igreja. Existem dias de trevas que estão a vir sobre a terra, que estão-se a adensar, que estão-se a intensificar. Mas existe também uma igreja. Existe também uma igreja que Jesus diz que precisa de brilhar. Que é uma luz que brilha no meio das trevas. Quando nós temos aqui muitas luzes, fica fácil nós distinguirmos coisas, mas também nós temos clareza do que está a acontecer. Mas se nós apagarmos todas as luzes agora, vamos ficar, digamos assim, em trevas. Não vamos conseguir ver nada. Se uma luz aqui no meio se acender, todos nós vamos conseguir ver essa luz. Porque na mesma medida que há trevas, as próprias trevas vão forçar e evidenciar a luz. Se nós apagarmos todas as luzes aqui e deixarmos uma luz, vai evidenciar aquela luz. Amém? E nós, igreja, a igreja de Jesus, e nós individualmente somos esses luzeiros. Somos essas luzes. E aquilo que a palavra chama de nação santa ao redor da terra, a igreja de Jesus Cristo, está a brilhar. E o arrependimento, irmãos, é necessário para nos colocar nessa posição de luz. Então eu quero chamar a nossa atenção. À medida que as trevas intensificam, também a luz vai intensificar. E eu creio que aqui hoje tem irmãos e irmãs que querem fazer parte dessa igreja que é luz. Amém, igreja? Amém. Eu e você fomos chamados para ser luz no meio das trevas. E esse dia que nós aguardamos vai evidenciar, então, também aqueles que estão a brilhar. E a Bíblia diz que quem está de pé vigie para que não caia. Nós precisamos também de perceber que as trevas, elas querem forçosamente enganar e tirar para si o povo eleito. Quer tirar para si, quer enganar, quer trazer a confusão, e nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, porque são dias de trevas. E nós precisamos de ter comunhão uns com os outros, vivermos aquilo que o nosso pastor tem falado intensamente, o amor de Deus, uns com os outros, termos o amor fraternal, para que essa luz possa se evidenciar. A luz vai se evidenciar quando o amor se manifestar na igreja, entre os irmãos. Se há divisão entre os irmãos, nós estamos a manifestar a luz que deveria estar a ser evidenciada. E isso é uma responsabilidade nossa,
Por isso é que nós precisamos de arrepender das velhas obras. Por isso é que nós precisamos de mudança de mentalidade. De entender que há coisas que estão a acontecer porque nós próprios estamos a permitir e a provocar que isso aconteça. Então nós precisamos de uma mudança de mentalidade, de direção para nós fazermos aquilo que chamamos a vontade de Deus. E isso vai envolver, com certeza, amor ao próximo, amor uns aos outros, nós cuidarmos da nossa própria casa, cuidarmos uns dos outros, olharmos para dentro de portas, para que a luz se possa evidenciar. E porquê é que esta luz é tão importante? 1 João 2,8 diz assim: Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. E depois continua a falar sobre o amor. Mas ele diz aqui que as trevas vão se dissipando. As trevas vão se dissipando porque há um vínculo de amor que a igreja precisa de viver. Não é só virmos a um lugar geográfico e estarmos juntos uma ou duas vezes por semana. Tem a ver com aquilo que está dentro do nosso coração. A luta que nós enfrentamos, os ciúmes, as contendas, as discussões, as invejas, uns contra os outros. Quando você percebe que tem esse tipo de sentimentos dentro do seu coração, é hora de nós aplicarmos o amor. É hora de nós aplicarmos o arrependimento, de perceber que eu estou nesse estado, eu estou nessa situação, eu estou a sentir isso. E não há problema nenhum em admitir isso, pelo contrário. Nós estamos a assumir diante de Deus, na nossa consciência, que nós estamos naquele estado. E só quando nós aceitamos aquilo é que nós podemos mudar. Há uns tempos atrás eu vi um pastor que é médico e ele disse uma coisa muito interessante, que as pessoas vão ao médico e se a pessoa tiver cancro, se a pessoa estiver a morrer, o médico vai lá e diz: olha, tu estás a morrer, tu estás com cancro, estás assim, estás desta forma e estás daquele outro. Quando nós vamos à palavra de Deus e a palavra de Deus está a dizer, e o Espírito Santo está a confirmar e está-me a confrontar a dizer: tu estás a pecar nesta área, tu és ciumento, tu és invejoso, e eu não aceito, é a mesma coisa que eu ir ao médico, o médico dizer que eu tenho cancro e eu digo: eu não tenho cancro. Eu não tenho aquilo. Eu fecho o meu coração para a palavra de Deus. E depois não há fluxo do Espírito Santo, não há como nós praticarmos o amor de Cristo. Porque o nosso coração está duro. Porque nós não aceitamos a confrontação com a nossa realidade. Então não tem, irmãos, como a luz de Cristo brilhar em nós se nós não formos honestos com Deus. Porque Deus já sabe o que está dentro do nosso coração. A questão é se eu confesso ou não. E o eu confessar ou não provoca uma coisa que a palavra fala, que é resistência ao Espírito Santo. O Espírito Santo está a tentar convencer-me do pecado, da justiça e... pecado, justiça, ajudem-me, e juízo. O Espírito Santo está a fazer isso. Mas eu digo: não, eu não estou a pecar, eu já sou justo. E nós então criamos uma resistência ao Espírito Santo e não temos como ser luz no meio das trevas. Hebreus 12, 26 e 27 diz assim: aquele cuja voz abalou a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Em outras palavras,
aquilo que pode ser abalado vai ser abalado e aquilo que é inabalável não vai ser abalado. Está a falar sobre as trevas e está a falar sobre Cristo, que é Rei e Senhor. E a palavra está a dizer que as trevas, os poderes celestiais das trevas vão ser abalados, mas que a igreja não vai ser abalada, porque o Rei da igreja não pode ser abalado. Então, nós precisamos de entender uma coisa: tem trevas, mas as trevas vão ser abaladas. Porque a luz da igreja, a igreja vai entrar numa posição em que Deus vai trabalhar a sua igreja para que a igreja se santifique e se torne a igreja que Jesus se vai encontrar com ela. Nós precisamos de entrar nessa estação em que Deus vai tratar com o seu povo, em que Deus vai tratar conosco, individualmente e coletivamente, para que nós nos preparemos para esse dia, para nos encontrarmos com Cristo. E essa preparação exige mudanças, exige transição, exige atualização, de nós percebermos que há uma visão para a qual nós precisamos de caminhar, de estar atentos, de estar focados nisso. Porque se nós estivermos à espera, a viver à espera desse tempo e dessa promessa, não desistindo, perseverando nesse caminho, perseverando, aguardando o encontro com o nosso Mestre, nós vamos ter uma atitude de santificação, de purificação, porque Deus é santo. E a palavra ensina que Deus, aliás, Jesus, vai trabalhar a igreja para que ela seja apresentada pura e imaculada. Então, se nós estamos a ver poluição no meio da igreja, contenda, Deus vai ter que arrumar com tudo isso dentro da igreja. E a igreja vai ser luz. Porque as trevas vão adensar e vão manifestar aquilo que realmente é luz. Aquilo que pode ser abalado, aquilo que está em pecado, aquilo que está a mais, vai ser abalado para que evidencie, para que seja peneirado e saia aquilo que Cristo quer. E nós precisamos de entrar no caminho da santidade. E o caminho da santidade só é possível quando nós paramos para ouvir o Espírito Santo, paramos para ouvir e ler e meditar na palavra do Senhor. Jesus, ele chama-nos de ovelhas, porque a ovelha é um animal que vai ruminar, que vai remastigar, que vai repensar, que vai meditar na palavra do Senhor. Se nós lermos o Salmo 119, nós vamos ver o salmista constantemente a falar na palavra do Senhor. E ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que ele fez? Ele guardou a palavra. Como é que eu vou guardar uma palavra que eu não leio, não memorizo, não mastigo, não volto a mastigar, não medito, não penso no que é que esta palavra me está a ensinar hoje? Como é que eu vou aplicar o que Deus me está a ensinar através da palavra? Como é que eu vou trazer para a luz aquilo que está a ser ensinado na palavra? Então, irmãos, a igreja pertence ao reino que não pode ser abalado. Então, irmãos, dias de trevas estão sobre a terra, mas também dias magníficos sobre a vida da igreja. Com tribulações, com perseguições, mas coisas extraordinárias vão acontecer no meio da igreja. Porque a igreja vai se preparar, ela vai ser preparada por Jesus. E isso vai exigir muitas vezes tribulação para que nós sejamos peneirados e ajustados, para sermos colocados em posição certa, para estarmos a fazer e a executar aquilo que Jesus quer que a gente faça. Cada um na sua posição, cada parafuso na sua posição para estar a sustentar, para estar a fazer algo. Então cada um de nós tem uma função. Uns têm uma função mais visível, outros menos visível.
Mas todos fazemos parte de um corpo. Todos temos uma função. Você tem uma função. Você faz parte deste reino inabalável. Se você crê em Jesus Cristo, se você caminha com Cristo, se você é apaixonado por Cristo, você faz parte deste povo que está a entrar numa estação de santificação, de purificação, de lavagem de vestes. Uma igreja que vai ter vestes brancas. E quando está a falar de vestes brancas, está a falar, obviamente, de coisas espirituais, do nosso espírito, da nossa alma ser purificada. E isso, obviamente, vai ter reflexo também no natural, no nosso corpo. Então, irmãos, à semelhança da mudança de uma estação, assim também a igreja vai passar de um estado de prostrada para um estado glorioso. E eu quero ler mais alguns textos. Isaías 41:14 diz assim: Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Está a falar de Jacó, de Israel, do Antigo Testamento, mas também a aplicar ao futuro que vai acontecer. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho, ou um debulhador, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás os outeiros, reduzirás a palha. Está a falar, aplicar aos nossos dias, à igreja que vai ser essa igreja gloriosa, que vai passar pelos montes, que vai trilhar os montes. E quando está a falar nestes montes, está a falar de coisas espirituais, estruturas espirituais, que são as trevas que vão cair por terra. Porque o nosso mestre vai se encontrar com uma igreja santa. E nós vamos ler mais alguns textos para perceber melhor isto. Isaías 54:4 diz assim: Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, ou seja, da humilhação. Lucas 20:42 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés, aliás. Quando Jesus ascendeu aos céus, a palavra diz que ele se sentou à direita do Pai. Correto? Amém? Jesus está onde agora? Sentado à direita do Pai. Quem é que ele enviou aqui para a terra? O Espírito Santo, que vos ensinará tudo e vos lembrará de tudo que vos tenho dito. Palavras de Jesus. E o que é que o Espírito Santo está a fazer através da igreja? Repare, a igreja está na terra, Jesus está no céu e está a reinar. Está na posição de rei, a reinar. A igreja está a executar, está a ser, digamos, a mão de obra aqui na terra, para que essas trevas sejam aniquiladas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, diz assim: E então virá o fim, e quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai. Está a falar de Jesus, da volta de Jesus, que quando Jesus voltar, estes poderes, quando houver destruído estes poderes, estes principados, está a falar que Jesus, através da sua igreja aqui na terra, está a cooperar e está a indicar o caminho à sua igreja para que a igreja seja uma igreja gloriosa e vitoriosa. Porque convém que ele reine. Onde é que ele está? Está no céu, neste momento, a reinar. Está sentado à direita de Deus. Porque convém que ele reine até que haja posto todos
os inimigos debaixo dos seus pés. A Bíblia usa figuras muitas vezes para nos explicar coisas espirituais. Jesus diz que nós somos ovelhas, mas nós não somos ovelhas. Ele usa a figura da ovelha para explicar qual deve ser a nossa atitude e como nós devemos abordar o nosso mestre, o nosso pastor. A Bíblia usa figuras para nos explicar coisas que estão a acontecer. Diz aqui que convém que ele reine, e ele está lá em cima a reinar, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quem é que está na terra a executar? A igreja. Na inspiração e na força do Espírito Santo. E essa igreja é uma igreja que caminha para dias gloriosos, que precisa de transitar para esse tempo, para esse momento em que nós vamos encontrar com Jesus. Então convém que ele reine até que ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E é interessante também que em Gênesis, quando Deus está a falar, a dar sentenças a Adão e Eva depois da queda, ele diz acerca de Satanás e da mulher, diz que a mulher pisará a cabeça da serpente e a serpente lhe morderá o calcanhar. Mas quem é que pisa a serpente? É o pé da mulher. E agora vamos usar aqui linguagem figurada. Eu sei que isto é um bocadinho assim, parece um bocadinho duro de mastigar, mas é para nós mastigarmos. Amém? O pé é uma figura da igreja. E Adão, que a Bíblia chama no Novo Testamento Jesus do segundo Adão, do homem restaurado. O exemplo daquilo para o qual nós precisamos de olhar. Então essas figuras, elas indicam que a igreja está num terreno hostil. Nós estamos no meio de uma batalha. Estamos no meio de trevas. Mas também é no meio das trevas que a igreja vai evidenciar o seu amor, o seu perdão, o seu arrependimento e vai voltar para os caminhos do Senhor. Amém? E nós sim somos um povo mais que vencedor em Cristo Jesus, porque nós temos a promessa de que Jesus, pelo seu poder, através do seu Espírito Santo, vai dar orientações, instruções e capacidade à sua igreja para ser uma igreja vencedora aqui na terra. E a igreja vai se ajustar, vai se endireitar, porque Jesus está a provocar a sua igreja, a chamar a atenção da sua igreja para que volte novamente para Ele. E há uma necessidade de arrependimento. Assim como João Batista falava, antes de surgir Jesus, ele anunciava o arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Então nós vamos precisar também desse arrependimento. Vamos precisar de voltar às boas obras. Vamos precisar de ser honestos com Deus, com o Espírito Santo. Não fingirmos que o Espírito Santo não está a falar comigo. Ignorarmos aquilo que Deus e que o Espírito Santo está a falar ao nosso coração, através da sua palavra. E para terminar, irmãos, eu quero ler um texto que está em Isaías também. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, do versículo 1 ao 5, diz assim: Dispõe-te e resplandece. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Está a dizer aqui, para nós, igreja, resplandece. Porque a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Mas diz outra coisa também, que foi aquilo que eu falei no início, das trevas e da luz. Aqui está a dizer, porque eis que as trevas cobrem a terra. E Deus está a dizer que vai chegar um tempo em que a luz, a glória vai se manifestar na igreja.
Então ele diz, resplandece, levanta-te, olha para aquilo que está para a frente. Mas sobre ti aparece, resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão ter contigo. Até aqui. Mas este texto está a dizer que vai chegar um momento, igreja, que nós vamos ser chamados a resplandecer. E Deus está a dizer assim, porque a terra está cheia de trevas. Está cheia de escuridão. Que foi aquilo que eu falei no início. Que outros profetas profetizaram. Que eu li, tantos outros. O dia do Senhor é um dia de trevas. Mas também ao mesmo tempo que há trevas, Deus diz, resplandece. Ou seja, olha para o teu Deus, olha para o teu Senhor, porque é dele que vem o teu auxílio, é dele que vem o teu poder, é dele que vem a tua vitória. E ele já venceu por ti. Mas nós temos que ter fé e temos que estar enraizados. Nós temos que entregar a nossa alma a Deus. Entregar a nossa alma ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Não tem a ver com aquilo que acontece esteticamente fora. Esse era um dos problemas que o povo vivia antigamente na Antiga Aliança. É que Deus deu mandamentos para evidenciar, como o pastor falou, o caráter de Deus, mas o povo pegou naquilo e tornou aquilo um costume, um ritual. E então, aquilo que Deus queria fazer e a mensagem que Deus queria trazer através de algo que eles faziam externamente, a mensagem era para trazer um conserto ao coração do povo, mas o povo olhava para fora. Então, tornaram aquilo um ritual e então o ritual torna-se inútil. Porque não está a trazer aquilo que deveria gerar. Por isso Deus dizia, povo de dura cerviz, não se arrepende. E quando Jesus vem e diz, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se pensares, já estás a cometer adultério. O que é isso? É precisamente essa ideia de que havia algo externo que nos estava a ser comandado, mas não estava a gerar a mensagem cá dentro. Jesus aponta diretamente à ferida e diz, olha, o problema está dentro de ti, está nos teus pensamentos. Então não tem a ver com a quantidade de coisas que a gente faz, não tem a ver com a quantidade de coisas que eu digo, tem a ver com a quantidade de coisas que Deus pode fazer no meu coração e eu permito ou não que Ele faça. Que a nossa tendência, a tendência do mundo, a tendência dos sistemas anticristo é dizer que nós temos que fazer, que nós temos que ter, que nós temos que fazer tudo e mais alguma coisa. Mas quando olhamos para a vida de Jesus e para o testemunho de Jesus, vamos ver que ele pegou em 12 pessoas. Pegou em 12 homens para discipular aqueles homens e aqueles homens depois discipularam outros. Mas às vezes a nossa tendência é olhar para as coisas externas, para a quantidade, para coisas que nós estamos a fazer, para coisas que nós queremos. E às vezes estamos a fazer coisas e estamos até às vezes a comprar coisas só para alimentar os nossos olhos. Mas o verdadeiro problema está dentro do nosso coração. Amém, igreja?